Agora sim, oficialmente. Boa tarde para todos que estão chegando aí, participando de maratonas, de lives, né? Nesse período pandêmico que estamos vivendo, em que o nosso Instagram, Facebook, YouTube estão ofertando para nós em casa encontros assim que talvez em outras épocas não estaríamos vivendo, não é mesmo? E eu, na verdade, que também faz muito tempo que eu não abro aqui uma live para vocês, até mesmo porque estávamos aí, né, com os nossos horários com bastante dificuldade para trazer conteúdos e também aproveitando para mergulhar em tantos conteúdos que estão rolando aqui nas nossas lives, nas nossas janelas, né? Pelo celular, pelo computador. Mas já é tempo de voltar e aí trazer também mais informações para vocês. E hoje, segunda-feira, papo de parteira. Pensei muito aqui na Papo de Gaia junto com as minhas parceiras, com a minha equipe para poder voltar novamente, na verdade, para um bate-papo muito tranquilo e que eu tenho certeza que você aí, depois da última pesquisa, já percebeu que a gente trouxe muito conteúdo para você aí nos nossos feeds de notícias. Então, todo dia, meio-dia, tem post saindo do forninho, escrito por uma das nossas parceiras, uma das nossas doulas, aromaterapeuta. E segunda-feira ficou então aí eleito o dia do Papo da Parteira. E hoje no nosso post de segunda-feira falamos sobre um papo que está muito em alta, que é sobre monitoramento fetal. Você conhece esse assunto? Já ouviu falar? Conheceu alguém que passou por esse processo de acompanhamento em casa ou hospitalar? Então, hoje o assunto da nossa live é sobre monitoramento fetal. E como hoje é segunda-feira e o papo é dela, da parteira, vamos começar então a falar e, obviamente, né, preciso estar com ela aqui neste encontro para que a gente possa deixar registrado este tema, né? Ela que vai trazer informação, orientação e vai esclarecer muito para nós aqui o que é essa história aí de monitoramento fetal. Olá, Alice, boa tarde, tudo bom por aí? Oi, boa tarde. Que Tudo legal, bem? então hoje a gente vai abrir então por aqui o nosso roteiro, né? Eu acho que a nossa caminhada, depois de tantas lives que estamos assistindo aqui no nosso Instagram, Facebook, retomar agora, né, meados de junho, com proximidade, chegada de julho, enquanto não tem bebê chegando. Vamos retomar então as nossas lives. É ela que hoje no Instituto Maternar também trouxe muito assunto bacana. Tem papo de parteira também no Instituto Maternar às 14h52, se eu não me engano, acho que foi isso que a Alice falou. Que você também Isso. pode trazer informação, fazer suas perguntas. Ela que vai deixar também caixinha de pergunta para você. E aqui também, após essa live, vou deixar também caixinhas de perguntas para a Alice responder aí para você, tá bom? Essa caixinha ela pode ser respondida direto para você, caso você tenha um assunto muito particular e queira trocar com a Alice, ou também se for um assunto geral que você também queira compartilhar com a nossa comunidade aqui da Papo de Gaia. Tudo bem? Então, Tudo. assuntos nos nossos combinados de segunda-feira. Bora lá, Alice. É Uhum. claro que todo encontro a gente monta, sim, um roteirinho para não faltar pergunta, né? É. E para começar, vou pedir para que essa minha querida parceira, minha irmã de coração, possa se apresentar para vocês aí da comunidade da Papo de Gaia e do Instituto Maternar que também está nos acompanhando agora. Olá, boa tarde a todos. Quase boa noite já, né? Aqui já tá escuro. Então, sou a Alice Inácio, enfermeira obstetra, ginecologista. Também tenho especialização de neonatologista, que é urgências pediátricas e neonatológicas, que titula a gente como neonatologista também. E homeopata. Já aí na estrada aí já
10 anos como enfermeira e como neo já 15 anos, como obstetra 14 anos. Uau, gente, olha, e eu, como é a nossa primeira live também, quero aqui deixar meu parabéns para o Instituto Maternar, eu que faço parte de coração também, ao 100º bebê que chegou e a gente pôde Ei, participar. Eu também que fiz parte desse 100º bebê, como doula, como parceira, vi poder nascer aí o 100º bebê do Instituto sim. Maternar aos olhos da Alice. Amiga, muito orgulho, viu, de fazer parte do Instituto. Ei. Que bom. Eu que agradeço também a parceria, né? Agradeço vocês estarem ao meu lado nesses momentos. Partejar sozinha a gente consegue, mas juntos vamos mais longe, né? Com um olhar melhor, com uma assistência melhor qualificada. E isso posso dizer assim com propriedade, já são 5 anos já, 5 anos e 6 meses de parto domiciliar aqui no estado do Mato Grosso do Sul, até fora dele também, porque já hoje a nossa bebezinha que nasceu em Goiás completa 1 ano, né, de vida. Então foi a nossa aventura, o nosso parto fora do estado, e que foi muito bom mesmo. Então é isso, né? Só agregar experiência também, além de toda a missão, né? De estar partejando, né? É, tem tem todo um fundo diferenciado, né? Não é só por parto, tem, tem aí também as suas missões. É verdade. E hoje, como a gente elegeu que é o dia do papo de parto, papo de parteira, É, que a gente vai falar legal! sobre hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já até coloquei aqui fixado na nossa live, que o tema aqui é, então, monitoramento fetal, já que a gente está falando de parto, já que nós já estamos falando do nosso 100º parto aqui registrado, né? Então, Alice, explica para nós aqui, também para as nossas seguidoras, o que na verdade é o monitoramento fetal, né? O que é, para quem? Uhum. Explica para a gente um pouquinho sobre esse momento, né? Que para todas as mulheres. Bom, o monitoramento cardiofetal, ele, você, a gente realiza, nós realizamos ele todos os meses na consulta de pré-natal. Então, na consulta de pré-natal, nós monitoramos os batimentos do coraçãozinho do bebê, né? No trabalho de parto, falando aí em trabalho de parto, durante o parto, né? Nós intensificamos esse olhar clínico sobre os movimentos do bebê intraútero, a dinâmica dessas contrações. Então, se nós estamos tendo contrações ritmadas, ou se elas estão irregulares, ou se esse útero ele está em atonia, né? Também a posição do bebê, se ele está fazendo a rotação, ou se ele ainda está muito à direita ou muito à esquerda, ou se já centralizou. E também o batimento cardíaco do bebê, né? Em si, que nós também ficamos monitorando o tempo todo. Né? Assim que se iniciam-se o trabalho de parto na fase ativa, não que na fase latente não se possa monitorar, não é isso. Nós monitoramos também, né, se houver a necessidade, se percebermos que essa gestante, essa parturiente, no caso, ela precisa de estar conosco mais tempo, né, ou com um olhar mais clínico, nós também fazemos a monitorização, tá? Mas ela é mais intensificada e mais solicitada por todas as equipes, tanto médica quanto de enfermagem obstétrica, na fase ativa e em diante, que é quando esse útero contrai muito mais vezes, né, por minuto não, pelo seu intervalo de tempo, né, digo, e como que o bebê está evoluindo, se está descendo nessa pelve. Então, há necessidade realmente de se monitorar, que a partir daí podemos tomar conduta, se houve parada de progressão, ou se estamos com um parto taquicócico, ou se estamos com um trabalho de parto com atonia, né? Então, daí para frente a gente consegue tomar condutas.
E como é que você faz, Alice? O que que, na verdade, a gente ouve muito sobre os partos, vê muitos vídeos antigos até em que a gente via a parteira com aquele aparelhinho que parecia até uma orelha alienígena, escutando a barriga das mulheres, né? Vocês ainda Uhum. usam esse aparelhinho, que eu não sei o nome, né? Como é que é Não, isso no dia de esse é o hoje? pinar, é o pinar. Nós usamos hoje o sonar, né, que é o mais utilizado, é um aparelhinho eletrônico, que você pode colocar pilhas ou ele pode ser recarregado via USB, cabo de USB, né? Temos aparelhos que são os dois, tanto pilha quanto USB também. E aí hoje nós usamos isso, mas não que não saibamos utilizar o pinar, tá? O pinar nós aprendemos a utilizar ele nas nossas especializações. Eu vi ele pela primeira vez na minha graduação, então há 12, 13 anos atrás, que foi na faculdade, mas já conhecia ele na área aí, né? E quem usa muito ele são as parteiras ribeirinhas, né? Ou de locais muito longínquos, assim, de grandes centros. Aqui no centro urbano, nós usamos o sonar mesmo. Eu vou pegar ele, gente, porque eu não peguei antes. Só um pouquinho. Segura aí, segura aí. Só um pouquinho, gente. Eu vou pegar ele. E é legal que a Alice vai mostrar para a gente, então, o que que é, na verdade, o sonar, porque muitas vezes a gente tem essa imagem, principalmente para as pessoas que estão entrando neste mundo gestacional, para as mulheres que estão conhecendo os trabalhos obstétricos, né? E não conhecem ainda as ferramentas em que os profissionais da área da saúde, com foco na saúde da mulher e do bebê, ainda dentro de útero, né? Elas usam, inclusive, durante toda a sua gestação, durante todo o seu pré-natal. Então, só reforçando, é que este aparelhinho aí, então, que eu falei que parecia até, parece, na verdade, até um ouvido de alienígena, na verdade, não é mais utilizado pelas parteiras urbanas, o que naturalmente também a gente traduz ao dizer sobre as enfermeiras obstetras, tá bom? Voltei. Houve, na verdade, um upgrade nessa geração nova, junto com a modalidade de parteria, em que as enfermeiras obstetras hoje também vão para a faculdade, fazem suas especializações, e com isso também acrescentam ferramentas na sua mala, né? Durante a sua gestação, de acompanhamento no pré-natal. Mostra pra gente, Alice, o seu sonar, como é que é? Gente, um pequeno acidente, né? Até a câmera caiu. Não dá nada não. Mas é isso aí. Ó, hoje vocês estão conseguindo me ouvir? Hoje eu Sim. uso esse, tá? Esse aqui. Mas eu tenho dois, esse e mais um outro que fica no consultório, né, de backup lá, caso esse aqui, que eu gosto mais, eu gosto bem mais desse, caso ele estrague ou a pilha comece a acabar, né, então eu sempre tenho mais um de reserva, e também levo na mala de parto, mais um de reserva, além de levar também as pilhas, né, mas esse aqui também a gente carrega por cabo USB, tá? Tem aqui o local para carregar. Eu prefiro pilha, para falar bem a verdade, porque o cabo USB você precisa conectar, precisa daquela outra rabichinhozinho, né, que vai na tomada. E aí muitas vezes está com o celular, né, que já o meu celular ele já é diferente, então é um cabo diferente. Então, para não ser muita coisa na minha cabeça, eu prefiro esse de pilha, que eu ponho a pilha, compro a pilha, deixo pilha na mala, deixo pilha na bolsa, deixo um monte de pilha para quando estiver acabando eu só vou trocando. O outro aparelho que fica no consultório, ele tem também as linhas, não é as linhas, fugiu agora, o gráfico, para a gente observar as contrações uterinas, como elas estão, o ritmo delas, a contratilidade também, né? E além do batimento cardíaco, que são gráficos que nós também visualizamos quando fazemos o cardiotoco, tá? E aí, só para deixar mais claro, porque eu acredito que também tenha muita mamãe que
do que você falou, não entendeu. Acho que eu não entendi muito bem o que você disse, então acho que eu vou repetir minha pergunta. Afinal Hum, de contas, o PCF é para a gente ver gráfico? É isso? O que que a gente faz com ele? não. O BCF é a mesma coisa aqui, batimento cardiofetal. Então, o BCF é o batimento cardíaco do bebezinho. Nós temos aí um padrão de normalidade, né, que nós ficamos monitorando. Então, abaixo de 100 batimentos cardíacos, significa que o bebê está entrando em sofrimento por algum motivo. Se temos acima de 170, também é um indicativo que ele está entrando em sofrimento fetal, né? Ou pela posição, ou por esse útero que não está contraindo adequadamente, né? Então, temos algumas manobras que podemos fazer para que volte-se ao padrão normal, né? E se mantém ainda num padrão irregular, né? Então, eu faço a ausculta agora, deu 175 batimentos por minuto do coraçãozinho do bebê. Aí eu peço para essa mulher, oriento para que essa parturiente respire adequadamente, se tranquilize, fique mais calma, alimente ela, né? Aí eu espero um pouco, em torno de uns 5, 10 minutos, realizo novamente a ausculta para ver se normalizou. E se ainda se mantém irregular, então é o momento de acender já todas as luzes amarelas, né, para a vermelha, e tomarmos as condutas por uma transferência, se for o caso, né, transferência de casa para o hospital, né? E se normaliza, então era só uma posição disfuncional do bebê ou da mãe, uma condição não muito boa da mãe. Ela estava respirando irregularmente, tá sem alimento, né? Então, ou estava passando por algum estresse, brigou com alguém, ou alguém fez algo naquele momento do trabalho de parto em que ela houve uma descarga de adrenalina, né? E aí estressou o bebê e ele reage com os batimentos alterados. A falta de alimentação, se eu não me engano, acho que você falou, né? O que é Falei, muito importante durante o trabalho de parto, só para deixar bem frisado. Então, meninas, olha só, mínimo é, de ali mínimo de 100, e 100 máximo batimentos, de. 175. Então, e que na verdade esse acompanhamento me esclarece aqui, Alice, durante todo o pré-natal, quando as mulheres elas vão nas consultas com os seus pré-natalistas, elas já observam esse batimento cardíaco fetal do bebê intraútero, não é isso? Sim, isso. Toda consulta de pré-natal, salvo exceção, as primeiras consultas, a primeira, na verdade, né, que é quando a gestante ela está aí por volta de 5, 6 semanas, até 10 semanas, nós temos um pouquinho de dificuldade em ouvir o batimento do bebezinho por esse aparelhinho aqui, pelo sonar, tá? Por quê? A, ele vai até 3 Hz, né? A maioria deles são de 2 Hz ou 2 Hz e meio, né? Então o alcance dele para captar o som, o batimento desse bebê lá no útero, não é muito grande, né? É pouco. E como nós temos 7 camadas aí que envolve o útero e tal, e até chegar no bebê, e o bebê ainda está imerso no líquido amniótico, que também dificulta ouvir e captar o som, né? Então pode ser que não vamos conseguir, né, ouvir esses batimentos no início da gestação, né? E por isso que alguns obstetras e enfermeiros obstetras solicitam um ultrassom transvaginal, né? Para poder saber se realmente tem bebê, se realmente tem batimento, né? Porque temos as gestações químicas, temos alguns abortos espontâneos no início da gestação, certo? Após as 11 semanas, já temos, né, que são aí 12 semanas, já temos sim condições de ouvir sim. Temos um pouco de dificuldade, às vezes, de encontrar,
né? Porque é muito pequenininho, mas a gente consegue ouvir sim, nem que seja bem longe, assim, mas consegue ouvir, tá? Aperta, 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 aperta. As meninas que estão aí assistindo a live vão, vão falar. Eu aperto, 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 aperto a barriga, mas a gente consegue ouvir o batimento. O Neto tá dando joia. A gente consegue ouvir sim o batimento, né? Quando a gente não consegue ouvir, solicitamos uma ultrassom, não damos nenhum tipo de diagnóstico de dizer, houve uma morte intraútero, né? Não, não damos esse diagnóstico, né? Só falamos o que a gente realmente consegue visualizar. Então, se não conseguimos ouvir, estamos na dúvida, aí eu solicito uma ultrassom transvaginal para a gente ter certeza, entendeu? Aproveitando aqui, então, a pausa para Alice respirar ali. Você que está nos assistindo aqui na nossa live, não esquece de pegar aí ó, o aviãozinho que tem aí embaixo e compartilhar essa live aí com todo mundo da sua rede, convidando então a vir curtir aqui os nossos perfis Papo de Gaia Instagram, principalmente você aí que também tem uma amiga gestante. Compartilha aí, viu? Manda para todo mundo aí a nossa live. Alice, então tá. Então, como lá nos Estados Unidos é muito comum as mulheres irem nos grandes mercados, né, de referências âncoras, comprar um sonar para ouvir em casa, que eu, sinceramente, quando estava gestante, vou confessar, pensei nisso, até pensei quando fui no Paraguai, porque era muito simples comprar isso, né? Mas É, depois eu realmente fiquei assim com muito medo, justamente por este fator que você acabou de falar, que é vai que eu não escuto meu bebê uma hora dessa, o medo de surtar é maior do que o medo de assim, né, de ficar ali naquela tensão de ouvir ou não ouvir o bebê. Então, pensando nisso, né, já que é tão comum a compra de um sonar hoje pela internet, às vezes eu vejo que muitas pessoas compram com facilidade. Acho que a Alice peraí, que se fechou alguém. aqui. Quem Só um são, na pouquinho. verdade, vai lá, quem são, na Aí verdade, cheguei. então, enquanto isso, quem são os profissionais que podem ter na sua mala, né, o sonar? Então, Hum. essa é a minha pergunta. Amiga, você está meio quadrada agora. Não sei o que Oh, aconteceu. Deus, aconteceu alguma coisa. Pera que eu vou arrumar, gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se você quiser sair e voltar, É, talvez, não sei. melhor, melhor, melhor. Então, Peraí. vamos lá. Porque isso, meninas, aconteceu comigo, na verdade, enquanto a Alice está voltando aqui, deixa eu voltar, aconteceu comigo. Eu fiquei de fato com muito medo de ter um sonar, porque a gente fica encantado, né, de querer ouvir o bebê o tempo inteiro. E eu então pegar este sonar e ficar apresentando para todo mundo, ou o papai quer ouvir, né, o batimento. Estamos aguardando a Alice retornar. E pode pedir para entrar, amiga, porque já mandei o convite para você, é só você aceitar. E então a pergunta que a gente deu essa pausa foi justamente para a gente ter certeza quem são os profissionais que podem ter este material, viu, meninas? Não vão inventar moda aí, que nem eu inventei moda um tempo atrás. Na verdade, isso eu estou dizendo há 8 anos atrás eu inventava moda de querer, vou, né? Inventar moda de ter um sonar aqui para ouvir o coração da minha filha. Só para só para poder, na verdade, ter este prazer, que na verdade a gente se apaixona, né? Durante a gestação, a gente fica apaixonada mesmo, é muito ocitocina. Mas, Alice, então voltamos, ok, voltamos. Voltamos. Falava aqui então a pergunta, né? Então, já Hum. que é um aparelho hoje que a gente tem, inclusive, de muito é fácil acesso nos Estados Unidos, em outros países, aqui no Brasil também sei o quanto é fácil ter um sonar. Quem são os profissionais que podem ter, então, este aparelho dentro das suas bolsas e que pode, principalmente, também estar com acompanhamento a uma gestante, né, em preparação ou até mesmo durante o trabalho de parto?
Quem são essas pessoas? São os médicos obstetras e os enfermeiros obstetras. As doulas não Somente. podem ter, então? Ah, vou ter que tirar da Não, minha bolsa. Mentira, eu não tinha, gente. Não tenho, não. sim, Brincadeira. não podem. Hum, Brincadeira, porque eu tô falando isso, eu tô pegando gancho de brincadeira, gente, por favor. Justamente porque eu é. sei que ainda existem doulas, enfermeiras obstetras, que ainda cruzam essas duas informações. Então, eu quero aproveitar com Sim, a fala da Alice aqui, que doula não realiza monitoramento fetal, tá bom? sim, E o motivo sim. pelo qual a gente não realiza o monitoramento fetal, eu acho que é legal a gente deixar isso frisado, é pelas consequências, né, de uma monitoração errada, como a Alice mesmo já Sim. colocou aqui, como que ela faz, qual é o parâmetro do máximo e do mínimo, né, do que a gente tem que Uhum, saber observar isso, e isso é um aspecto. Isso, na verdade, precisa estar embasado clinicamente, precisa ter um respaldo profissional para que você possa ter, então, o teu acompanhamento de monitoramento fetal, tendo em vista hoje que estamos em tempo pandêmico e que tem muitas pessoas aí evitando de ir para as maternidades com rapidez, né? E a gente ainda uhum, tem observado alguns tipos de serviços que estão sendo prestados como uma forma de ajuda, de auxílio, e que talvez a gente esteja infringindo alguma ética profissional aí, fazendo uso de ferramentas que não são apropriadas e que têm propriedade, sim, de certos profissionais que são da área obstétrica, tá bom? Eu, como uhum. doula, preciso deixar aqui o meu registro aqui diante, inclusive, da Alice e também de tantos outros profissionais que podem nos assistir posteriormente, né? E que talvez estejam também aqui com a gente, em que doula não realiza monitoramento fetal, tá bom? Somente então, enfermeiras Isso. obstetras, parteiras, as obstetrizes também, Alice, me Sim, corrige. obstetrizes também. Eu tinha me esquecido. É que aqui no estado nós não temos, né? Então acaba que eu às vezes não falo. Mas as obstetrizes também podem realizar o monitoramento fetal. Então é só mesmo quem tem a titulação obstétrica, tá? Médicos, Isso é enfermeiros e muito. obstetrizes. Somente eles podem realizar o monitoramento fetal. Enfermeiros graduados, tá, que ainda não têm especialização, eles podem auscultar, né, o coraçãozinho do bebê, porém com a supervisão de um enfermeiro obstetra, tá? Então, se eles têm um enfermeiro obstetra supervisionando eles, dando auxílio para eles, eles podem estar realizando uma vez ou outra, chegou mais de uma gestante ao mesmo tempo, né? Então, ela pode estar realizando sim, ajudando, porém, tendo sempre um outro enfermeiro obstetra para supervisionar, para dar apoio, esse apoio técnico científico, né? Que a gente sempre fala muito aqui, tá? E que Porque é muitas mais vezes o profundo, monitoramento né? E que muitas vezes o monitoramento errado, você pode colocar aí a perder o teu trabalho de parto, o teu momento tão esperado que você conquistou, que você se preparou aí ao longo da sua gestação, tá, meninas? Então vamos ficar Sim, atentas a respeito do monitoramento fetal, porque ele é importantíssimo, inclusive para que a gente possa chegar numa fase final de trabalho de parto com segurança, tá bom? Alice, já sim. entrando já nesse universo, então, de monitoramento, de protocolos, de quem pode, né? E também porque Uhum, estamos vivendo hoje uma assistência que está mais em evidência do que nunca, algo que a gente já dizia, que não é porque estamos num período em que estamos em isolamento em casa, que o parto domiciliar hoje, ele passou a ser seguro e planejado. Então, dentro uhum. desse olhar do monitoramento fetal também, em que está dentro do acompanhamento de parto domiciliar e acompanhamento da assistência dos partos hospitalares, qual que é a diferença de um monitoramento em casa e o um monitoramento dentro das grandes instituições de referência para as mulheres? O ambiente. O ambiente, né? Que no hospital eu não tenho somente, eu não tenho tanta privacidade, né? E em casa eu já tenho mais privacidade. E também a equipe, né? No hospital, a equipe que vai estar fazendo o seu monitoramento, ela não tem só você.
para fazer o monitoramento. Ela tem você e mais a outras gestantes que estão chegando, né? Ok? E em casa, ela só tem você. É uma equipe contratada somente para realizar o monitoramento fetal. Lembrando que não necessariamente precisa parir em casa, tá? Muitas famílias contratam um profissional obstétrico, ou seja, enfermeiro ou médico obstetra, tem alguns médicos que também realizam, tá? Que contratam esse profissional somente para monitorar o trabalho de parto ativo e encaminhar essa parturiente para o hospital na fase expulsiva, né? Ou quase chegando no expulsivo, ok? Então, não necessariamente precisa nascer em casa. O monitoramento fetal, ele é importantíssimo, ainda mais agora com a presença do Covid-19, que mesmo nas mulheres assintomáticas, pode causar alterações respiratórias durante o trabalho de parto ativo. Então, ele causa falta de ar, né? Um pouco de fadiga, indisposição. Então, o profissional obstétrico, ele precisa monitorar, né, esse trabalho de parto, porque esse cansaço, essa falta de ar pode ocasionar sofrimento fetal no bebê. Tá? Então Ótimo. a gente precisa ter esse suporte. É importantíssimo, por favor, gente, quem quer ficar em casa, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde orienta que você fique em casa o máximo que você conseguir para evitar chegar na maternidade muito cedo, ainda mais agora por conta da pandemia, que é um local que tem muitas pessoas e tudo mais que a gente já sabe, enfim. Então, não fiquem sozinhas, não fiquem passando o seu trabalho de parto sozinhas, sem um profissional obstétrico te monitorando, tá? Doula não realiza o monitoramento, ela está a seu serviço, ela está como seu suporte, tá aí a Marixa que pode falar melhor, seu suporte físico, seu suporte emocional, alívios para dor, né? Mas o monitoramento clínico do bem-estar fetal e da mãe é somente o profissional obstétrico que pode realizar, tá? E nós não podemos ficar no achismo. Ah, eu acho que ela tá bem. Não, eu acho que o bebê está bem. Não. Um achismo pode ocasionar algo não muito legal, né? Um sofrimento fetal ou até mesmo um sofrimento para a mãe mesmo, né? Algo com a mãe. Então, tenha um profissional, gente, tenha um profissional para monitorar você. Tem vários profissionais na cidade, tem várias equipes na cidade. Não façam isso, não fiquem sozinhas. Se vocês não conseguirem contratar nenhuma equipe, então se dirijam para o hospital. Então fiquem no hospital, porque lá com certeza vão ter os profissionais para monitorar você. Alice, então vamos lá. A diferença entre cardiotoco, aliás, cardiotoco é um monitoramento fetal? É Pode um ser tipo feito no de. domiciliar ou é somente no hospital que esta avaliação acontece? Ó, é um exame, tá? O cardiotoco fetal é um tipo de exame para avaliar o bem-estar fetal, certo? Nele, nós temos os gráficos, né? Três gráficos. O gráfico da dinâmica uterina, então se está contraindo, qual é o ritmo e qual é a frequência de contração, a força dessa contratilidade muscular uterina, tá? O gráfico do batimento cardíaco do bebê, tá bom? São dois gráficos, na verdade. E aí, com base nesses gráficos, a curva que sobe, que desce, né? E algumas anormalidades que ela vai ocasionando no decorrer do gráfico, nós podemos ter como um exame para diagnóstico se o bebê está em sofrimento ou não, né? Se esse útero está em atonia ou não. Se eu devo entrar com alguma medida de conforto ou não, se eu tenho que entrar com alguma medicação ou não, ou se eu devo ou não ir para uma cesariana realmente, tá? É um exame, não é um monitoramento, tá bom? Podemos fazer ele o tempo todo? Sim,
né? É invasivo, porque você vai ficar com o aparelho na barriga o tempo todo, então você perde um pouco da sua mobilidade, né? Não é assim tão confortável, ok? Mas se for necessário, ok, é necessário, tá? Para quem não está em trabalho de parto, nós solicitamos como exame para aquelas gestantes que apresentam, os bebês apresentam o batimento cardíaco fetal muito alterado, né? Principalmente as que são diabéticas, né? Tem diabetes gestacional ou hipertensão, então nós acabamos por solicitar se o batimento está sempre alterado do bebê. No trabalho de parto, podemos solicitar ele sim, é um exame que você tem que realizar por 20 minutos, então você fica ligada ao aparelho por 20 minutos, para nós podermos captar essas ondas, tá, do útero, do bebê, pelo gráfico, e aí sim entrar com algum diagnóstico, né, perceber se está acontecendo alguma coisa ou não. Pode fazer em domicílio? Sim, tá? Temos alguns aparelhos portáteis, certo? Tanto dos mais sofisticados, do mais simples ao mais sofisticado, tá? Mas nós temos também. Para diagnóstico mais preciso, o ideal é no aparelho realmente que temos ou em clínicas de ultrassonografia ou nas maternidades, para diagnóstico mais preciso, tá? Mas para tirar uma dúvida ou outra ali naquele momento do trabalho de parto, ou então para você poder falar, não, vamos ter que precisar de um exame mais avançado, mais apurado, né? Dá para fazer ali no domicílio, sim, assim como temos também ultrassonografia portátil, tá? Então nós temos no Instituto um aparelho portátil para cardiotoco. E Alice, quando que se torna emergência ou uma urgência dentro de um monitoramento fetal, seja em domicílio ou hospitalar? Como que é, que situação é essa, né, que você consegue diagnosticar com antecedência ou durante o monitoramento? Quando nós temos o batimento alterado para menos ou para mais por mais de 10 minutos, certo? Então eu ausculto agora e está alterado. Faço alguma manobra de alívio ou para melhora desse quadro e dali 5 minutos ausculto novamente, continua alterado. Faço mais um ciclo e ausculto novamente, está alterado? Partiu. Partiu, transferência, partiu hospital, não espere mais, entendeu? Isso tanto para menos, então abaixo de 100 batimentos por minuto, quanto acima de 175 batimentos por minuto. E esse quadro, ele também fica caracterizado para o momento do expulsivo? Sim, no momento do expulsivo, é natural diminuir um pouquinho o batimento do bebê pela passagem dele no canal da vagina, né? Porque ele comprime muito o pulmãozinho no canal da vagina. Quando temos um expulsivo prolongado, né, pode acontecer desse batimento dar uma diminuída, né? Quanto? A 110, 115, é o aceitável. Menos do que isso, mesmo no expulsivo, dá um jeitinho, vamos ter que dar um jeito de transferir, se tivermos em casa, né? Ou de tentar melhorar esse posicionamento dessa mulher, ou a oferta de oxigênio para essa mulher, para que a gente possa terminar, se ele estiver numa posição que não dá para a gente sair dali mais, né? Então ele vai ter que nascer de algum jeito. E aí a equipe de neonatologia, enfermeira neonatologista ou um médico pediatra neonatologista vai ter que ficar atento e a postos, porque esse bebê vai com certeza precisar de auxílio e suporte ventilatório ao nascer, né? Ele já estava com batimento muito abaixo, então ele vai precisar que você dê um suporte para ele, seja por uma reanimação neonatal básica, seja por uma oferta de oxigênio, ele vai precisar, tá? O mesmo Ótimo. acontece se o batimento estiver muito acima, tá? Então a gente tenta acalmar essa mulher, porque se está muito acima de 170 no expulsivo, significa que ela está eliminando, ela está
tendo descargas de adrenalina. Então, não está sendo um expulsivo tranquilo, está sendo um expulsivo estressante. Então, tentar encontrar qual é o motivo desse estresse, né? E tentar ajudar. Lembrando só, fazendo só um lembrete aqui do que a Alice está falando, uma contrapartida como doula, que a preparação para esse momento é a cereja do bolo, tá bom? É. Gestantes podem sim se expressar durante o trabalho de parto, é importantíssimo, faz parte, né? É um Uhum. fenômeno natural, tanto psíquico quanto físico, emocional. No entanto, a profissional que está acompanhando ou as equipes que estejam acompanhando, é importante que estas mesma equipe saiba diferenciar uma expressão do desespero, tá bom? Então, assim, só uma dica para vocês aí, meninas, para poderem refletir um pouquinho sobre esse processo e não se esquecer que a preparação realmente é a cereja do bolo. Alice, só então fechando, a gente tem aqui uma pergunta da Karina, que também está gestante, e ela Uhum. também fez uma contribuição linda aqui, agora no finalzinho, que nós já estamos chegando da nossa live, em que ela pergunta aí se o monitoramento fetal contínuo, ela precisa ser feita deitada nas mulheres gestantes. Pro Precisa? cardio, pro cardiotoco, precisa. Na verdade, fica muito mais preciso. Então é melhor eu ficar ali 20 minutos quietinha, né, para monitorar, mesmo que a contração venha, então você tenta relaxar, espera passar, do que você ficar em movimento e nós não captarmos adequadamente as ondas para o gráfico, tá? Agora, monitoramento fetal por sonar, que não é o cardiotoco, que não tem nada a ver com o cardiotoco, que é só o sonar mesmo, que é o que a gente faz sempre, não tem necessidade de fazer deitada. Na verdade, a gente vai aonde a mulher está. Se ela está sentada, a gente faz sentada. Se ela está deitada, a gente faz deitada. Se ela está de pé, a gente faz em pé. Se está na banqueta, faz na banqueta, na banheira. Alguns bebês, eles não ficam tão posicionados de forma adequada para a gente ouvir na posição que a mulher está. E às vezes a gente tem que pedir para a mulher deitar ou sair daquela posição, né, para a gente poder fazer o monitoramento. Mas a primeira escolha é o monitoramento onde ela está, da forma na qual ela está. Tá? E ele não é contínuo. Monitoramento fetal de um trabalho de parto em que esteja transcorrendo adequadamente, normalmente, sem nenhuma intercorrência, não precisa ser contínuo, tá? É a cada 1 hora você ausculta o coraçãozinho do bebê, ou a cada meia hora, dependendo da situação em que a gestante, que é a parturiente, né, no caso, esteja, tá? Se ela está se sentindo um pouco indisposta, com falta de ar, você acaba verificando a cada meia hora. Mas o ideal é a cada 1 hora, para você também dar espaço para essa parturiente poder fazer, agir, fazer os movimentos, ter liberdade, tá? Mas para o cardiotoco, o ideal é que fique 20 minutos deitadinha com o aparelho para receber e captar as ondas. Só um Ele parece muito com uma ultrassom, entende? Só que é um disquinho, um aparelhinho que fica bem posicionado no coraçãozinho do bebê e amarrado na barriga, com um cintozinho específico, tá? Quem nunca viu um cardiotoco vai assistir aí na televisão Bebê por Minuto, porque lá nos Ah, Estados Unidos é protocolo é colocar protocolo. cardiotoco em todas as mulheres que entram em trabalho de parto dentro das grandes instituições. E também quero fazer uma Elas usam, ressalva aqui. só um parênteses, elas usam muito o cardiotoco lá por conta que elas usam muito a anestesia, é, o gás, né? Anestésico, o gás nitroso. E por conta de alguns efeitos que o gás pode provocar no bebê, elas acabam por deixar o tempo todo com o cardiotoco, tá? É um dos motivos, tá bom? E também lembrando aqui que este protocolo que a Alice está trazendo aqui, bem novinho, na verdade, tem também correlação com o Covid-19 hoje, em tempos em que estamos tendo que ter monitoramento
e adequação aos acompanhamentos, principalmente em domicílios e hospitais. Isso vocês podem buscar, inclusive, nas diretrizes mais novas que estão rolando o tempo inteiro aí, né? E que a equipe, ou a parteira, o médico obstetra, ele precisa, então, fazer esse acompanhamento com uma indicação inicial de hora em hora, mesmo para assintomáticas, não é isso, Alice? Me corrija Isso se eu estiver mesmo. errado. Isso. E no expulsivo a cada 5 minutos. Então, meninas, vamos nos ligar nos novos protocolos que estão tendo aí de manejo no dia a dia. Quero já agradecer a Alice pela participação da nossa primeira live, depois de uma retomada de um bom tempo sem estarmos aqui. Retomamos, então, aí praticamente em lua nova, né? O que é um Nova. excelente momento para a gente fazer retomadas de projetos. A espera, com a chegada do 100º bebê e a chegada de mais bebês a este mês, quero dizer para vocês que estaremos então aí numa levada de encontros com conteúdos. Fiquem atentas ao post que está saindo do forninho todos os dias ao meio-dia. Hoje a Alice já trouxe um post que inclusive é correlacionado a essa live, por isso estamos aqui falando sobre O isso, intruso tá na bom? live. E aí eu quero Ai. agradecer a Alice, amiga. Muito obrigada por este momento, mais uma vez, de tantos encontros. Você sempre aqui na Papo de Gaia sabe que você é uma Gaia, que você faz parte, é uma de nós. E Obrigada. mais uma vez quero dizer o quanto que eu admiro, respeito e faço parte com muito carinho desta equipe que acolhe as donas de Gaia, a mim, com tanto amor, com tanto zelo, né? Nós que somos uma equipe, trabalhamos juntas há anos já, né? Então, mais uma Sim. vez, que bom que a gente vai ficar registrado um momento de nós aqui, no momento nós, né? E É. falando e trazendo mais um pouquinho de contextualização de temas para as mamães que estão aqui nos seguindo. Então, gratidão, viu? Eu que agradeço sempre, né? Eu canso de falar isso, não canso. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, de poder trazer um pouquinho da parte técnica, né, científica para vocês. Estamos em constante atualização, sempre estudando mais e mais para poder atender a melhor forma possível os nossos clientes que chegam até nós. E agradeço muitíssimo a parceria com a Papo de Gaia, que tem ajudado muito todas as clientes do Instituto Maternar, as nossas queridas gestantes, as nossas mães também, por todo o acolhimento, por todo o amor, por todo o cuidado e profissionalismo que vocês trabalham com as nossas clientes. Bom, eu que agradeço. Estamos juntas. E aí, como é o nosso lema esse mês, né? E tanto, na verdade, juntas nós vamos realmente muito mais Muito longe. longe. Uhum, Alice, verdade. gratidão. Então, até o nosso próximo encontro. Quero agradecer a todos que estiveram até aqui. Vai ficar salvo também no IGTV e logo, logo vai subir para o Facebook e também para o canal do YouTube. Convido a você que, se ainda não nos segue por lá, fique ligado em toda a nossa programação, porque estamos presentes nas 3 redes, tá bom? E muito mais, e muito mais. Também estamos no Twitter, para você que segue a gente no Twitter, segue a gente lá também, porque eu coloco todas as informações, porque também sou da era de ser uma tuiteira, né? Miga, um beijo para você, então até daqui um pouco, quem Até daqui a sabe, né? pouco. Quem sabe? Vem Nunca, bebê nunca, a aí. gente nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Beijo, Tchau, beijo. gente. Beijo, tchau. Tchau. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado aqui para que a gente possa assistir quantas vezes vocês desejarem. Se ficou ainda alguma dúvida aí sobre monitoramento fetal, por favor, escreva aqui no direct, pode mandar no WhatsApp. Enfim, a Papo de Gaia, junto ao Instituto Maternar, está de portas abertas e janelinhas aqui também para poder te atender. Então, logo, logo, nos vemos por aqui. Um grande beijo. Até o nosso próximo encontro.